Olá, tudo bem, pessoal? Então a gente vai para a nossa nona aula, o nosso nono dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre parte de segurança e economia durante o trajeto, tá? Para a gente começar esse assunto de hoje, a gente vai falar então o que envolve, né, a parte da segurança, o que a gente precisa cuidar na hora de falar sobre segurança no nosso trabalho. A gente tem que pensar na segurança do condutor, do monitor que está junto, dos alunos que estão dentro do transporte, dos pedestres que estão na rua e dos veículos, né, que estão transitando onde a gente está passando. Então a gente tem que pensar como um todo. A gente está falando, até coloquei essa imagem para a gente ver aqui, que a gente é profissional. Qual é a diferença então entre profissionais do trânsito e amador no trânsito, né? Olha ali, um amador, né, em quem vocês confiam mais? Qual é o papel do amador, qual é o papel do profissional? Nós somos no trânsito como se fosse esse dentista ali, ó. Os motoristas que dirigem carro comum, a gente tem que esperar deles isso que a gente espera daquele dentista que está mostrando ali, ó. Então, nós somos os profissionais, nós temos condições de preservar de algum acidente, de frear, de dar uma passagem quando a outra pessoa não enxergou, né? Então, como a gente é profissional no trânsito, a gente não pode esperar que um motorista de um veículo, de uma moto, tenha a mesma visão e a mesma consciência de trânsito que nós. Qual é a diferença disso, né? O amador, às vezes numa situação onde ele não pôde passar ou teve que esperar, se irrita, buzina, né? Corta a frente, passa por cima da calçada. O motorista profissional, ele tem a calma, ele decide, ele pensa qual é a melhor forma, ele não vai perder a paciência, porque ele está no local de trabalho dele, ele é profissional nesse assunto. E é isso que a gente tem que passar quando a gente está no trânsito, né? Que a gente fazer esse papel de motorista profissional e não de motorista amador. Para a gente ter, né, começar a falar em segurança. Então, primeiro, todas as regras básicas de trânsito precisa ser seguida e mantida, né? Questão do uso do celular, questão de cuidado, né, para não pôr em risco passageiros, pedestres. E além dos cuidados básicos, então a gente vai ver o que é próprio da nossa profissão do transportador escolar. A nossa forma de condução, para começar a falar sobre segurança, a gente precisa, né, tratar da como é que a gente conduz e como é que a gente leva o veículo. Arrancadas, freadas, curvas, nas esquinas, quebra-mola. O que eu estou falando sobre isso? Aquela arrancada mais brusca, freada mais brusca, curva, onde tu vira bem rápido e vira sem reduzir a velocidade, que os passageiros dentro dão uma guinada para o lado, né? Nessas esquinas também, que a gente precisa fazer uma esquina, ou passar no quebra-mola, num solavanco, a gente precisa dirigir de forma suave. Estão vendo uma pena ali, ó, de forma suave, de modo que o passageiro não sinta essas alterações. Com isso, a gente não só preserva os passageiros e a segurança, mas também o veículo. Quando a gente faz a condução com essa visão, a gente preserva também a parte da manutenção, da economia com o veículo. Então, começando com questão da velocidade, tá? A gente tem dentro da cidade aqui, né, a maior parte das vias, a quilometragem máxima é de 40 km por hora, mas nem sempre a via permite os 40. Então, o que a gente precisa observar quando a gente está rodando? Às vezes alguém pode dizer, mas eu estava rodando na velocidade, estava 40, mas talvez aquela via não oferecia condições suficientes para você estar rodando nem na velocidade permitida. Então a gente tem que ver, né, quanto à questão da velocidade. O tipo de via, se é uma reta,
se é uma curva, se a gente está próximo do cruzamento, as condições dessa via. Ela está movimentada, tem bastante buraco, né? Como é que está o trânsito nessa via. E as condições dela também, né? Questão do sol, chuva, neblina, condições do tempo, quero dizer. Como é que estava o tempo tal tempo, então isso tudo vai permitir o motorista profissional identificar qual é a velocidade que ele pode estar atuando para que ele possa conduzir o veículo com segurança. Então a gente tem que observar essas coisas, reduzir em dia de chuva, reduzir em dia de neblina, reduzir onde tem buracos, né, em curvas, nas esquinas, fazer uma velocidade, usar uma velocidade compatível. Questão do uso do acelerador. Tá? Antes de falar então na segurança, a gente está falando também na parte de segurança do veículo e economia. Depois a gente vai tratar sobre outros assuntos que é mais voltado para a segurança mesmo. O uso do acelerador, né, se a gente vê no pedal aí, ele tem uma demonstração que é o curso do pedal do acelerador. A gente tem um curso onde a gente pode usar do mínimo até o máximo dele. O que a gente precisa cuidar nessa questão do uso do acelerador, pessoal? Esse curso todo, né, ele vai determinar ou vai dizer se eu estou fazendo uma direção com economia, sem economia, se eu estou, de repente, forçando demais o veículo. O que eu quero dizer com isso? Alto consumo, né? Quando eu uso ele lá no final do pé, lá no fim do acelerador, eu estou fazendo um consumo alto do combustível, forçando demais. Mas eu vou subir um morro, eu preciso pisar lá no fundo. Talvez você possa só reduzir uma marcha, né? Então, para você não usar o pedal lá no fundo, reduz uma marcha que você vai conseguir usar o pedal a meio termo, que é o pedal até 50%, tá? Ele condiz com o quê? Que eu estou fazendo uma economia, uma direção econômica desse veículo. Eu não estou usando toda a potência, colocando toda a injeção do combustível lá para poder o carro suprir. Então reduz uma marcha e utiliza o veículo com até 50% do pedal. O que a gente pode observar também nessa questão, tá? Questão do giro do motor, conta-giro. Então a gente pode usar duas formas, o conta-giro ou também o profissional que já tem uma certa experiência, ele consegue até pelo barulho do motor identificar qual é a hora de trocar a marcha, se eu estou forçando demais o motor ou não. Então, no conta-giro, ele tem uma demonstração, que é o sinalzinho verde, que é onde você está tendo a melhor economia, melhor aproveitamento da rotação do motor. Do amarelo para frente, ele já está regular. É onde eu ergui um pouco a rotação do motor, é onde eu tenho a maior potência, numa ultrapassagem, no momento onde eu preciso fazer uma saída numa esquina um pouco mais rápida, então eu posso usar isso como a maior potência dele está ali, nesse amarelo. E quando o conta-giro chega no sinal vermelho, é porque está tendo uma sobrecarga para o motor, é muita rotação. Isso eu posso danificar os componentes do motor, da injeção e uma série de outras coisas. Provoca aquecimento do veículo. Outra forma, então, como eu falei, é a questão do barulho do motor, né? Quando ele tem um barulho mais suave, a gente sabe que ele está naquela rotação boa, que preserva e faz a economia. Quando eu uso a gente consegue perceber aquele barulho um pouquinho mais elevado da rotação, é onde eu tenho uma maior potência. E quando a gente sabe que ele está com aquele barulhão, é porque ele está realmente ruim, sobrecarga para o motor. Eu estou exagerando na aceleração, ele está com a rotação lá em cima. Isso a gente pode sentir no barulho, na vibração do motor. Quem é motorista há mais tempo, com certeza sabe muito bem identificar essas três situações. Sobre arrancadas bruscas e freadas bruscas, tá? Tem as duas situações, quanto à economia do veículo e a segurança dos passageiros. Quando eu arranco bruscamente, eu estou forçando uma série de componentes do veículo, né? Ponta de eixo, pneus,
cardan, diferencial e uma série de outras coisas. E nas freadas bruscas eu estou também forçando a parte da suspensão, dos freios desse veículo. Sem contar os passageiros que estão dentro. Né? É aquilo que a gente falou antes, é direção suave. Quando eu arrancar bruscamente o passageiro ir lá atrás, ou frear que o passageiro precisa vir para frente, né? Então isso o motorista profissional precisa cuidar e ele precisa saber frear e arrancar o veículo de forma suave, né? Para não acontecer nem um incidente com os passageiros e também preservar a manutenção do veículo. Então, uma questão que a gente vê muito, tá, no trânsito, principalmente com carros grandes, veículos maiores, a gente tem que cuidar ainda mais, é questão da velocidade antes de parar. Se eu tenho uma parada próxima que eu vou fazer, eu preciso ir reduzindo antes de chegar próximo do lugar onde eu vou parar. Né? Não só reduzir a velocidade, mas eu também preciso reduzir as marchas. Né? Então eu estou a 40 por hora na via, eu vou parar lá na esquina, reduzo antes, venho a 20, vou chegando a 10, onde eu possa parar suavemente. Da mesma forma, como eu falei, questão da engrenagem de marchas. Vou parar lá na esquina, eu sei que eu vou ter que parar, eu estou em terceira. Eu vou chegando próximo, eu coloco uma segunda marcha, vou chegando mais pertinho, eu posso até colocar uma primeira conforme a situação. Uso do freio em descidas, tá, pessoal? Isso tanto serve para questão de segurança dos passageiros quanto para economia de freio. Tá? O que acontece? Quando eu estou descendo um morro muito forte, muito íngreme, principalmente veículos maiores, mas os menores também a gente usa essa situação, eu vou dizer o que garante a primeira marcha, tá? Descer numa primeira, numa segunda. Tem uma regra que se usa que é na marcha que tu subiria esse morro, você vai descer. Tá? Às vezes até não é nem nessa marcha, precisaria uma marcha até a menos para descer. O que pode acontecer? Eu estou descendo esse morro, né, uma suposição, e porventura fura um cano do freio, que vaza o líquido de freio. Meu pedal do freio vai lá no fundo. O que faz nessa hora? Se eu não estou com o veículo engrenado numa primeira marcha ou numa segunda, conforme a situação, né, conforme é íngreme esse morro, eu não vou ter recurso. Eu não consigo mais, depois que o veículo disparou, reduzir marcha. Você tem que estar na marcha já, para ele poder segurar, ele vai levantar o giro do motor, levantar a rotação, mas você não vai perder o controle, esse veículo vai descer firme, bem tracionado no chão. E também para isso, em dias de chuva, eu descer um morro com a marcha engrenada, ele me dá muito mais controle, muito mais tração se eu não usar muitos freios. Então é a questão de economia de freios e segurança também, tá? Reduzir marcha na hora de descer o morro, antes de iniciar a descida. Porque lá no meio, depois que tiver algum problema no freio, você não consegue mais fazer a redução. Uma outra situação, tá? A gente vai falar sobre essa parte na economia na direção econômica, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que têm o costume de fazer a marcha e ficar com o pé ali em cima da embreagem esperando para fazer a próxima. Ou, lógico que eu estou arrancando, engrenando o carro para ele pegar uma velocidade, eu vou ficar com o pé ali. Mas depois que o veículo rodou, que ele está andando, eu tiro o pé de cima da embreagem. Qual é o problema que ocasiona andar com esse pé em cima da embreagem? Quando eu estou com o pé pelo mínimo que seja, em cima da embreagem, ele tem um sistema hidráulico de fluido, que usa um fluido, né, hidráulico para acionar 2 cilindros. O mínimo de pressão em cima desse pedal, ele já está fazendo uma força lá na embreagem. E ele está comendo o disco da embreagem. Isso causa um desgaste prematuro na embreagem. E também ele fica forçando os cilindros. Então, uma ação simples que parece, talvez que não vá afetar nada, né? Se deixar o pé só em cima da embreagem, ele afeta todo o sistema hidráulico e também
funcionamento da embreagem, que ele acaba tendo um desgaste prematuro. Então, andou, engrenou, fez o veículo andar, tira o pé da embreagem e vai usar de novo, colocar o pé só na hora de parar o que tiver que fazer uma marcha, né? Fazer a troca de marcha. Uma outra situação que acaba, às vezes a gente vê o pessoal fazendo, é esterçar ou virar o volante com o veículo parado para fazer uma manobra, né? Isso também não se deve fazer. A gente precisa fazer o mínimo, né, de movimento que seja para poder virar o volante. Por quê? O veículo grande, né, veículos a diesel, normalmente ele tem a direção hidráulica, o que facilita, que deixa a direção bem mais leve. Mas, como essa direção fica leve para você aqui, lá embaixo os pneus, eles têm uma carga, um peso sobre eles, e eles estão girando parados, né? Então isso causa o quê? Um desgaste prematuro no pneu, força muito a parte do setor hidráulico, porque é assim como o freio, né? Ele trabalha com fluido, aquele fluido sobre alta pressão, ele vai fazer uma pressão muito grande para poder virar aquele pneu parado, então força o pneu, força os pivôs, terminais de direção, força setor hidráulico, força a bomba hidráulica, que é o que vai, a bomba que toca. Então, outra coisa que é uma ação muito simples, que parece não fazer muita força ou não prejudicar nada, ele acaba danificando uma série de itens do veículo, né? Então, quando vai fazer uma movimentação, faz a movimentação com o veículo andando, faz a movimentação do veículo com o mínimo de movimento possível, vira a direção com o mínimo de movimento possível que seja, para que o veículo possa não sofrer toda essa pressão lá dos pneus e na parte do setor, da parte hidráulica. A gente vê muitas vezes quando faz isso, virar o volante com o pneu parado, com o veículo parado, às vezes ele chega a arrancar pedaço do pneu. Tamanho é o esforço, tamanho é o desgaste que acontece lá quando ele está girando. Imagina você colocar, sei lá, 2, 3, 4 mil quilos em cima de um pneu e depois você girar ele, né? É como se você colocasse, imagina se você colocasse sua mão ali no meio, o estrago que iria fazer. É o que faz no pneu. Então, pessoal, a gente termina essa parte de hoje da questão do direção econômica e segura. E a próxima a gente vai continuar esse assunto, direção econômica e segura, mais tratando da parte de segurança dos passageiros e pedestres. Beleza? Até a próxima então.